compulsão alimentar. Você já passou por isso? Conhece quem já passou por esse distúrbio? Sabe como ajudar? Hoje o Ver Mais te ajuda a entender o que é a causa deste problema e como você pode ajudar pessoas que passam por isso. Comer até não aguentar mais, comer mesmo sem estar com fome, viver para comer. Essa é a realidade de cerca de 2 a 5% da população. E o que muita gente acha é que uma simples falta de controle ou falta de força de vontade para emagrecer. Na verdade, se trata de um distúrbio e tem nome de transtorno alimentar. Isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o nutrólogo Alexandre Tramontin, que já está aqui com a gente para falar desse problema que às vezes muita gente confunde, né? Ah, tem olho grande, come demais, por isso que está desse tamanho. Muito boa tarde, doutor. Já começo perguntando para o senhor, o que desencadeia esse tipo de situação? Isso, boa tarde. O que desencadeia são vários fatores. Por exemplo, tem o fator genético, que é bastante preponderante, mas tem os fatores psicossociais do dia a dia da pessoa. Então, nós temos o distúrbio clássico, que é um distúrbio de transtorno alimentar, que é basicamente a perda do controle da ingestão de nutrientes, seguido de culpa, que pode levar à obesidade e outras doenças, mas nós temos aquele deslize corriqueiro que atrapalha na dieta de perda de peso. Então, nós temos que verificar dois fatores, o fator genético e os fatores psicossociais do meio ambiente onde a pessoa vive. E como identificar? Não, eu estou com um transtorno, um distúrbio alimentar. Como identificar isso? Porque às vezes a gente se confunde muito, né? Aquela vontade de comer com uma coisa que pode ser até uma doença, né? Exatamente. Os transtornos alimentares, eles têm um diagnóstico bastante preciso, né? Mas a chave do diagnóstico é a perda do controle da ingestão de alimentos. Então, quando há uma perda de controle, essa perda de controle ela é frequente, e gera um sentimento de culpa, o indivíduo passa a se alimentar escondido, porque até tem vergonha da quantidade o excesso alimentar dele. Então, esses casos exigem um tratamento médico mais acurado. Agora, os outros casos, a gente pode instituir medidas que vão reduzir, então, essa vontade de comer, principalmente doces, massas, pães, incontrolável. Quais são essas medidas? A primeira coisa é a pessoa dividir as refeições dela, não esperar ficar faminta para dar aquela vontade quase incontrolável de comer. Ela pode associar alimentos ricos em fibras insolúveis, que vão dar mais saciedade, acrescentar as proteínas, até chegar ao ponto de necessitar de algum fitoterápico ou algum medicamento para fazer o controle. Mas a grande maioria dos casos, só instituindo essas medidas simples, já são bem benéficas para o controle dessa ingestão exagerada de comida. Quimicamente falando, o que acontece no cérebro quando isso é identificado? Isso. Acontece um distúrbio dos neurotransmissores. Alguns neurotransmissores estão associados à sensação de prazer. Por isso que quando a gente come um chocolate, tem uma sensação prazerosa. É a serotonina que libera? Exatamente, né? São esses neurotransmissores que são associados ao prazer. Então, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa fazer um reequilíbrio desses neurotransmissores. E aí é que entra, muitas vezes, um tipo de alimentação diferenciado ou, às vezes, até a necessidade de algum fitoterápico que vá dar suporte para produzir esses neurotransmissores sem a pessoa precisar fazer uma ingestão grande de chocolate, por exemplo. Então, nós vamos dar elementos, dar aminoácidos, por exemplo, específicos, que vão aumentar a produção da serotonina ou outros neurotransmissores associados a esse equilíbrio dos neurotransmissores, e isso vai reduzir, então, a necessidade dessa compulsão, ou seja, dessa falta de controle na hora de ingerir esses alimentos, que são principalmente esses alimentos mais calóricos. O engraçado dessa situação é que, assim, por exemplo, eu adoro chocolate, né? Adoro comer chocolate, mas eu substituí essa sensação do prazer do chocolate, por exemplo, com uma corrida, com exercício físico, que acaba liberando a mesma serotonina, né? Aquela adrenalina toda que te dá depois do exercício, aquela satisfação. Isso é possível? Perfeito. A sua observação é perfeita, Grazi. Nós precisamos buscar prazer. Nós podemos buscar prazer de outras formas que não levam à obesidade. E uma das formas excelentes de você conseguir essas duas coisas, saúde e sensação de bem-estar, é através do exercício. Hoje, nós tratamos o exercício tal qual nós tratamos uma medicação, de tão importante que é a atividade física na vida das pessoas. Então, a sua observação é perfeita. E vicia?
Porque eu falo que corrida vicia. Essa sensação é uma coisa que vicia. Talvez por isso que o chocolate é uma coisa que chocolatra, vicia, acaba tendo essa mesma sensação, né, doutor? É verdade, mas a atividade física, o exercício está intimamente associado com a melhora da qualidade de vida e com a saúde. Então, um exercício bem orientado é excelente. Existem alguns alimentos específicos que causam esse fenômeno de ataque de vontade de comer dessa maneira? Sim, por exemplo, se você faz uma alimentação mais baseada em carboidratos simples, ou seja, mais açucarados, com baixa quantidade de fibras, ou muito associado a a alimentação com baixo nível de proteína, não é? Então, logo em seguida, você vai ter fome novamente. Ao contrário, se você ingerir uma alimentação que tenha proteína na dieta, não precisa de exageros na quantidade, mas que tenha proteína na dieta e também que seja uma alimentação rica em fibras e nutrientes, isso vai dar uma saciedade por muito mais tempo para você, certo? E daí depois você vai repetir novamente a refeição antes de te dar muita fome e com isso você vai controlando essa necessidade de fazer essa ingestão exagerada e sem controle de alimentos. E esse controle é possível fazer também através de remédios ou é só mesmo alimentação? Sim, alguns casos graves, não é, em que você faz a medida alimentar, faz exercício, faz o uso de fitoterápicos e mesmo assim o paciente não consegue ter um controle, então esses transtornos eles são classificados, são diagnosticados como um transtorno alimentar e uma das soluções, não a primeira, mas uma das últimas soluções seria o emprego de algumas medicações que podem ajudar a diminuir a ansiedade, diminuir os quadros depressivos e com isso colaborar para que a pessoa não tenha essa vontade exagerada de ingerir alimentos. A obesidade às vezes ela é causa desse distúrbio? Isso. A obesidade, os transtornos alimentares do tipo compulsão alimentar e a obesidade, eles formam um ciclo vicioso, não é? Um realimenta o outro. Esses transtornos alimentares do tipo compulsão alimentar ou aquele comer noturno, que é aquele comer onde o indivíduo passa o dia inteiro sem comer e daí à noite ataca a geladeira, todos esses têm a tendência a levar o indivíduo à obesidade. Então, por isso, mais um motivo que eles precisam ser tratados para a pessoa não ter obesidade e ter todas as doenças que a obesidade pode causar. Então, o controle, no caso dessa tua alimentação durante todo esse dia, é muito importante, né? Isso. O horário de tomar café, o horário de fazer o lanche da manhã, isso pode ajudar muito, né, doutor? Pode ajudar muito. Por exemplo, o café da manhã nós nunca devemos negligenciar. É uma das refeições mais importantes durante o dia. E também é importante você não ficar muito tempo sem se alimentar, porque a tendência desses indivíduos predispostos é quando eles ficam muito tempo sem se alimentar, eles não escolherem um pedaço de bife e salada para comer, e sim eles têm a tendência de ingerir alimentos mais do tipo massas, doces, etc. Então, uma boa medida também é você dividir, fazer várias refeições ao longo do dia e que essas refeições tenham como componentes as fibras insolúveis, e uma fonte de proteína que são boas dicas para reduzir os quadros de compulsão alimentar. E aquela coisa, né? Come regradamente, mais vezes no dia, acelera o seu organismo, né? Seu metabolismo e acaba até às vezes até emagrecendo, né? Exatamente, exatamente. Porque aí você passa a ter hábitos de vida saudáveis. E os hábitos basilares são realmente uma dieta adequada e exercício. Então, a partir daí, você muda os seus hábitos de vida, melhora a sua qualidade de vida, fica mais feliz e depende menos do chocolate. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações, né? Acho que ajudou bastante gente e até uma próxima. Obrigado.